uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O que significa ser um homem de verdade? Gerenciar o homem é a minha tarefa e tê-lo conquistado por mim é algo que foi ainda mais determinado quando eu criei o mundo. As pessoas podem não saber que eu as conquistarei completamente nos últimos dias e também não estar cientes de que a prova da minha vitória sobre Satanás é conquistar os rebeldes dentre a humanidade. Mas quando o meu inimigo entrou em batalha contra mim, eu já havia dito que me tornaria o conquistador daqueles que Satanás levara cativos e criara como seus filhos e servos leais para proteger sua casa. O significado original de conquistar é derrotar, submeter à humilhação. Dito na linguagem dos israelitas, é derrotar completamente, destruir e tornar incapaz de qualquer resistência contra mim. Hoje, porém, como usado dentre vocês, seu significado é conquistar. Vocês devem saber que o meu intento é extinguir e aniquilar totalmente o maligno da humanidade, para que não possa mais se rebelar contra mim, muito menos ter fôlego para interromper ou perturbar a minha obra. Assim, no que diz respeito ao homem, passou a significar conquista. Quaisquer que sejam as conotações do termo, a minha obra é derrotar a humanidade. Pois, embora seja verdade que a humanidade é um auxiliar da minha gestão, para colocar mais precisamente, ela não é senão o meu inimigo. A humanidade é o maligno que se opõe e desobedece a mim. A humanidade não é senão a prole do maligno amaldiçoada por mim. A humanidade não é senão a descendência do arcanjo que me traiu. A humanidade não é senão a herança do diabo que, detestado e rejeitado por mim há muito tempo, tem sido o meu inimigo irreconciliável desde então. Acima da raça humana, o céu se obscurece, nebuloso e sombrio, sem sequer um reflexo de claridade. E o mundo humano fica mergulhado em uma escuridão tenebrosa, de forma que quem vive nele não consegue enxergar a própria mão estendida diante do rosto, nem o sol quando ergue a cabeça. O caminho sob seus pés, enlameado e cheio de buracos, serpenteia tortuosamente. Toda a terra está coberta por corpos. As esquinas escuras estão repletas dos restos dos mortos, e nas esquinas frias e sombrias as multidões de demônios foram morar. Por toda parte no mundo dos homens, os demônios vêm e vão em hordas. A prole de todos os tipos de bestas, coberta de imundície, está presa em batalha intensa, cujo som espalha terror no coração. Nessas ocasiões, em tal mundo, em tal paraíso terrestre, onde alguém pode buscar as alegrias da vida, onde alguém iria encontrar o destino da sua vida. A humanidade, esmagada sob os pés de Satanás há muito tempo, tem sido desde o começo um ator que assume a imagem de Satanás. Mais do que isso, a personificação de Satanás, servindo alto e claro como uma evidência que testemunha Satanás. Como pode tal raça humana, uma escória degenerada, uma descendência tal dessa família humana corrupta, dar testemunho de Deus? De onde vem a minha glória?
onde alguém pode começar a falar do meu testemunho? Pois o inimigo que, tendo corrompido a humanidade, se ergue contra mim, já tomou a humanidade que eu criei há muito tempo e que estava repleta da minha glória e do meu viver, e a maculou. Arrebatou a minha glória, e tudo de que o homem está imbuído é um veneno fortemente entretecido com a feiura de Satanás, o sumo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No início, eu criei a humanidade, isto é, criei o progenitor da humanidade, Adão. Ele foi dotado de forma e imagem, repleto de vigor, repleto de vitalidade e, além disso, na companhia da minha glória. Esse foi o dia glorioso em que eu criei o homem. Depois, Eva foi produzida a partir do corpo de Adão, e ela também foi a progenitora do homem. E assim as pessoas que eu criei foram preenchidas com o meu sopro e cheias da minha glória. Adão originalmente nasceu da minha mão e era a representação da minha imagem. Assim, o significado original de Adão era um ser criado por mim, imbuído da minha energia vital, imbuído da minha glória, com forma e imagem, espírito e vida. Ele foi o único ser criado, apoderado de um espírito que era capaz de me representar, de sustentar a minha imagem e de receber o meu sopro. No início, Eva foi a segunda pessoa dotada de vida cuja criação eu tinha ordenado. E assim, o significado original de Eva era um ser criado que continuaria a minha glória, preenchida com a minha vitalidade e, além disso, dotada da minha glória. Eva saiu de Adão, e assim ela também sustentava a minha imagem, pois foi a segunda pessoa a ser criada à minha imagem. O significado original de Eva era um ser com vida, com espírito, carne e osso, o meu segundo testemunho e também a minha segunda imagem dentre a humanidade. Eles foram os antepassados da humanidade, o tesouro santo e precioso do homem, e desde o começo, seres vivos dotados de espírito. No entanto, o maligno tomou a descendência dos ancestrais da humanidade, esmagou-a com os pés e a levou para o cativeiro, mergulhando o mundo humano em completa escuridão, fazendo com que tal descendência não acredite mais na minha existência. Ainda mais abominável é que, mesmo quando corrompe as pessoas e as pisoteia, o maligno está arrancando cruelmente a minha glória, o meu testemunho, a vitalidade que concedi a elas, o fôlego e a vida que soprei nelas, toda a minha glória no mundo humano, todo o sangue do coração que despendi sobre a humanidade. Os humanos não estão mais na luz e perderam tudo que lhes entreguei, descartando a glória que concedi. Como podem reconhecer que eu sou o Senhor de todos os seres criados? Como podem continuar acreditando na minha existência no céu? Como podem descobrir as manifestações da minha glória na terra? Como esses netos e netas podem aceitar o Deus que seus ancestrais reverenciaram como o Senhor que os criou? Esses netos e netas deploráveis presentearam generosamente o maligno com a glória, a imagem, bem como com o testemunho que eu concedi a Adão e Eva e também com a vida que concedi à humanidade e da qual eles dependem para existir. E sem se importar minimamente com a presença do maligno, deram toda a minha glória a ele. Pois não é essa a origem da denominação de escória?
Como é que tal humanidade, tais demônios malignos, tais cadáveres ambulantes, tais imagens de Satanás, tais inimigos meus podem ser dotados da minha glória? Vou retomar a minha glória, retomar o meu testemunho que existe dentre os homens e tudo que já me pertenceu e que entreguei à humanidade tempos atrás. Vou conquistar completamente a humanidade. No entanto, você deve saber que os seres humanos que criei eram homens santos que carregavam a minha imagem e a minha glória. Eles não pertenciam a Satanás, nem estavam sujeitos às suas pisadas, mas eram genuinamente uma manifestação minha, livres do mais sutil vestígio do veneno de Satanás. E assim, deixo a humanidade saber que quero apenas o que foi criado pela minha mão, os santos que eu amo e que não pertencem a nenhuma outra entidade. Além disso, vou me agradar deles e considerá-los minha glória. Mas o que eu quero não é a humanidade que foi corrompida por Satanás e que hoje pertence a ele, pois essa não é mais a minha criação original. Como pretendo retomar a minha glória que subsiste no mundo humano, vou alcançar uma conquista completa sobre os demais sobreviventes dentre a humanidade, como prova da minha glória ao derrotar Satanás. Levo apenas o meu testemunho como uma cristalização da minha pessoa, como objeto da minha alegria. Essa é a minha vontade. A humanidade desenvolveu-se ao longo de dezenas de milhares de anos de história para chegar aonde chegou hoje. No entanto, a humanidade da minha criação original de tempos atrás se afundou na degeneração. Agora deixou de ser o que eu quero e, portanto, como parece aos meus olhos, já não merece mais o nome de humanidade. Essas pessoas são a escória da humanidade que Satanás capturou, cadáveres ambulantes putrefatos em que Satanás vive e dos quais se revestiu. As pessoas nem ao menos acreditam na minha existência, nem se comprazem com a minha vinda. A humanidade só responde aos meus pedidos a contragosto, aquecendo temporariamente e não compartilha sinceramente comigo as alegrias e as dores da vida. Já que me veem como inescrutável, as pessoas mal fingem sorrir para mim, ensaiando uma atitude de aconchegar-se àquele que está no poder. É por isso que não conhecem a minha obra, muito menos a minha vontade no presente. Eu serei honesto com vocês. Quando chegar o dia, o sofrimento de quem me adora será bem mais fácil de suportar que o de vocês. Na verdade, o grau da fé de vocês em mim não excede o de Jó. Até a fé dos fariseus israelitas supera a de vocês. E assim, se o dia do fogo sobrevier, o sofrimento de vocês será mais grave que o dos fariseus que foram repreendidos por Jesus, mais grave que o dos 250 líderes que se opuseram a Moisés e que o de Sodoma sob as chamas causticantes da sua destruição. Quando Moisés bateu na rocha e a água concedida por Jeová jorrou, foi por causa de sua fé. Quando Davi, com o coração cheio de alegria, tocava a lira em louvor de mim, Jeová, era por causa de sua fé. Quando Jó perdeu o rebanho que cobria as montanhas e as imensas possessões, quando seu corpo ficou repleto de furúnculos dolorosos, foi por causa de sua fé. Quando ele pôde ouvir a minha voz de Jeová e ver a minha glória de Jeová, foi por causa de sua fé. Pedro pôde seguir Jesus Cristo por causa de sua fé.
pôde ser pregado na cruz por minha causa e dar um testemunho glorioso também por sua fé. Quando João viu a imagem gloriosa do Filho do Homem, foi por sua fé. Quando teve a visão dos últimos dias, foi ainda mais por sua fé. A razão pela qual a grande quantidade das chamadas nações gentias alcançou a minha revelação e chegou a saber que eu voltei encarnado para realizar a minha obra dentre os homens, também foi por sua fé. Todos aqueles que são golpeados por minhas palavras duras e ainda assim são consolados por elas, os que estão salvos, não estão por causa de sua fé? Também não foram rejeitados pelo mundo aqueles que acreditam em mim e ainda sofrem provações? Aqueles que vivem à margem da minha palavra, fugindo da agonia da provação, não estão todos à deriva pelo mundo? São como as folhas no outono, voando de um lado para o outro, sem lugar para descansar, sem nem ao menos as minhas palavras de consolo. Ainda que meu castigo e refinamento não os sigam, não são eles mendigos que perambulam de um lugar para outro, vagando pelas ruas fora do reino do céu? O mundo é de fato o lugar de descanso para você? Ao evitar meu castigo, você recebe de fato o mais tímido sorriso de gratificação do mundo? Você consegue de fato usar o prazer fugaz para preencher o vazio que não se cala em seu coração? Você pode enganar as pessoas da sua família, mas nunca pode me enganar. Por sua fé ser muito escassa, até hoje você é incapaz de encontrar quaisquer deleites que a vida tem para oferecer. Eu o exorto. É melhor dedicar sinceramente a metade de sua vida à minha causa do que passar a vida inteira na mediocridade e na atividade inútil da carne, suportando todo o sofrimento que um homem mau consegue suportar. Qual é o propósito de se valorizar tanto e fugir do meu castigo? Qual é o propósito de esconder-se do meu castigo momentâneo só para colher uma eternidade de embaraços, uma eternidade de castigo? Na verdade, eu não submeto ninguém à minha vontade. Se um homem estiver realmente disposto a se submeter a todos os meus planos, eu não o tratarei mal. Mas exijo que todas as pessoas creiam em mim, assim como Jó acreditou em mim, Jeová. Se a fé de vocês exceder a de Tomé, essa fé conseguirá a minha admiração. Em sua fidelidade vocês encontrarão a minha felicidade e, de certo, verão a minha glória em seus dias. No entanto, as pessoas que acreditam no mundo e no diabo endurecem o coração, assim como o povo da cidade de Sodoma, com grãos de areia trazidos pelo vento até seus olhos e ofertas diabólicas na boca, cujas mentes anuviadas foram há muito tempo possuídas pelo maligno que usurpou o mundo. Seus pensamentos quase se tornaram completamente cativos do diabo dos tempos antigos. E assim, o vento levou a fé da humanidade, e tais pessoas são incapazes de reparar a minha obra. Tudo o que conseguem é fazer uma tentativa débil de lidar com ela ou analisá-la muito grosseiramente, porque faz tempo que foram preenchidas pelo veneno de Satanás. Eu conquistarei a humanidade porque os homens foram criados por mim e, além disso, desfrutaram de todas as coisas materiais da minha criação generosa. Mas eles também me rejeitaram. O coração deles está sem mim e me veem como um fardo em sua existência, a ponto de,
tendo verdadeiramente me visto, ainda me rejeitarem e naufragam o cérebro pensando em cada possibilidade de me derrotar. As pessoas não me permitem tratá-las com seriedade nem fazer exigências estritas a elas. Não me permitem julgar nem castigar sua iniquidade. Longe de achar isso interessante, elas estão incomodadas. E assim a minha obra é pegar as pessoas que comem, bebem e se deleitam em mim, embora não me conheçam, e derrotá-las. Desarmarei a humanidade e depois, pegando meus anjos, pegando a minha glória, retornarei à minha morada. Pois o que as pessoas fizeram destruiu completamente o meu coração e partiu a minha obra em pedaços há muito tempo. Tenciono retomar a glória que o maligno levou quando se afastou feliz, permitindo que a humanidade continuasse levando a vida, continuasse vivendo e trabalhando em paz e contentamento, continuasse cultivando os próprios campos e não vou mais interferir na vida da humanidade. Agora, porém, pretendo retomar plenamente a minha glória da mão do maligno, pegar de volta a totalidade da glória que lavrei no homem durante a criação do mundo e nunca mais vou concedê-la à raça humana na terra, pois as pessoas não só fracassaram em conservar a minha glória, como também a trocaram pela imagem de Satanás. As pessoas não apreciam a minha vinda, nem valorizam o dia da minha glória. Elas não ficam felizes em receber o meu castigo, muito menos estão dispostas a devolver a minha glória para mim. Também não estão dispostas a afastar o veneno do maligno. A humanidade ainda está me enganando constantemente da mesma velha maneira, ainda exibindo sorrisos brilhantes e rostos felizes da mesma velha maneira. As pessoas desconhecem as profundezas da escuridão que descerá sobre a humanidade depois que a minha glória as deixar. Estão particularmente inconscientes de que, quando o meu dia chegar à humanidade toda, elas enfrentarão um tempo ainda mais difícil do que as pessoas da época de Noé enfrentaram, pois elas não sabem o quanto Israel se tornou escura quando a minha glória partiu dali, porque ao amanhecer o homem se esquece de como foi difícil atravessar a noite escura como breu. Quando o sol tornar a se esconder e a escuridão voltar a cair, mais uma vez o homem vai erguer o lamento e ranger os dentes nas trevas. Vocês se esqueceram do quanto foi difícil para o seu povo atravessar os dias de sofrimento quando a minha glória partiu de Israel? Agora é o tempo em que vocês veem a minha glória. É também o tempo em que compartilham o dia da minha glória. O homem erguerá seu pranto em meio à escuridão quando a minha glória deixar a terra imunda. Agora é o dia de glória em que estou realizando a minha obra. É também o dia em que isento a humanidade do sofrimento, pois não vou compartilhar os tempos de tormento e tribulação com os homens. Quero apenas conquistar a humanidade completamente e completamente derrotar o maligno dentre a humanidade.